Então vamos nessa, né? Vamos nessa aí, pessoal. Boa noite. Já estamos aqui no finalzinho. Todo mundo aí com várias palestras sensacionais. Marlon, Júlio, as meninas que arrebentaram também. Logo assim, todo mundo na expectativa aí do Molinari, já chegando. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela para a gente não se delongar tanto. Então vamos nessa. Bom, pessoal, a ideia é a gente, já que a gente está falando de fundamentos, né, voltar ali para os princípios, para a essência do QA, quando ele fala de analisar a informação, dele conseguir olhar qualidade com aquilo que ele tem na mão, né, dele ser mais crítico, mais questionador, dele ir em busca desse conhecimento, além daquilo que diz a atividade de executar teste, certo? Para quem não me conhece, eu sou o João Clineu, certo? Gosto muito de comunidade, já trabalho na área de qualidade aí há um pouco mais de 10 anos, sou um dos especialistas de QA na Bemol Digital, sou professor da Cesar School, na pós-graduação de testes ágeis, aqui é um pouquinho das certificações que eu tenho, um pouquinho das minhas andanças, faço parte da Agile Testers, sou um dos líderes da comunidade IMT Way aqui no Amazonas, estou pertinho aqui da galera, estou aqui em Manaus, né? Pertinho nem tanto. Sou um dos coautores dos livros da comunidade Jornada Colaborativa e atualmente tenho entrada numa jornada de produto muito forte, olhando o ponto de vista de levar qualidade para a concepção do produto, tentar ser mais preventivo ainda, certo? Então, a ideia, pessoal, é a gente bater um papo bem tranquilo, bem suave, bem leve, tentar não me delongar tanto, até para a gente tentar interagir um pouco, ver algumas perguntas, a gente bater um papo bem sossegado. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que todo projeto, o produto, ele possui informação de negócio. Ela estando visível ou não, esse projeto ele possui essas informações, certo? E aí, entenda que toda informação que um projeto desse tem, ela é uma bússola para a qualidade, tá? João, como assim uma bússola? Lembra que vocês têm visto desde o começo do evento que a gente precisa de critérios, que a gente precisa de uma coisa que a gente chama de oráculo de validação, né? Um termo bem de fundamentos mesmo, né? O nosso oráculo de teste, saber qual é a nossa moeda de verdade ali, para a gente fazer as nossas validações, as nossas verificações. Essas informações dão essas diretrizes, dão esses oráculos para a gente, certo? E aí, por incrível que pareça, não foi combinado, juro para vocês, tem um panorama bem rápido a respeito das características de qualidade que o Marlon já trouxe de maneira muito brilhante. Mas, João, como é que eu consigo? O Marlon trouxe todas essas características, abriu a minha mente a respeito de para onde eu tenho que olhar, o JJ até comentou a respeito dessa habilidade, como é que eu consigo extrair dentro das informações que eu tenho dentro do projeto, essas características, para saber que estratégia que eu uso, para onde que eu olho, que tipo de teste eu vou utilizar, quais são os artefatos ou informações que eu preciso saber para que essas características, por exemplo, fiquem visíveis para mim, certo? Então, o Marlon trouxe de maneira brilhante as características, a ideia é que a gente comece a olhar do ponto de vista de negócio, lá na concepção, do ponto de vista bem preventivo, as meninas comentaram a respeito disso, de ser o mais preventivo possível e não tão reativo. Então, vamos lá para a concepção, lá para o planejamento, lá para a criação, para o designer da coisa. Como é que a gente consegue identificar essas características, por exemplo, com algo que nem sempre está tão palpável na nossa mão como código, tela ou coisa parecida, tá? Então, dentro do mundo de negócio, existem alguns tipos de artefatos dentro da concepção de produto digital. Tem um artefato muito conhecido chamado plano de projeto ou plano de produto, que ele tem diversos itens que muitas das vezes a gente não olha, que às vezes a gente está tão envolvido na sprint, a gente está tão envolvido com aquela entrega e a gente olha muito artefatos de desenvolvimento para frente.
Então, a gente olha telas prontas, a gente olha APIs, a gente olha requisições, a gente foca bastante em automação, em DevOps. João, está dizendo para a gente não olhar para isso? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que tem como ser mais preventivo. Tem como dar passos anteriores para a gente conseguir ter insights de qualidade e começar a gerar estratégia na nossa cabeça olhando para aquelas características. Uma maneira disso é, por exemplo, olhar plano de projeto, certo? Aqui tem algumas seções, alguns itens que contêm um plano de projeto dentro de um plano de produto, né? Então, escopo. Por que, João, o escopo é importante? Porque eu preciso saber em que eu vou validar. Eu preciso saber qual é o escopo do meu negócio. Qual é, dentro desse escopo, por exemplo, quais dessas características se encaixam dentro do escopo do meu projeto, a curto, médio e longo prazo, por exemplo? Qual é a visão do meu produto? Qual é o tipo de mercado que eu quero alcançar? A gente, mais do que ninguém, sabe que dentro da nossa área tem muito depende, muito é relativo, muito depende do meu usuário, depende do meu cliente, e de fato depende. Então, se eu não olhar, por exemplo, esse tipo de informação, como é que eu vou saber? Eu só vou saber quando eu estiver testando? Eu só vou saber quando... Eu já vou dar um exemplo a respeito da questão principalmente de eu saber quem é o meu usuário, tá? Então, eu preciso ter visão de onde eu quero chegar. E onde eu quero chegar também é qualidade, certo? Lembra que qualidade, estar pronto a coisa, estar pronto o produto, o projeto, não quer dizer terminei a sprint, fiz a entrega. Estar pronto estar sendo usado e o nosso cliente feliz. Então, eu preciso ter essa visão, eu preciso ter esse horizonte, saber onde é que é a minha linha de chegada. Objetivos. Será que está funcionalmente funcionando, vamos dizer assim, se a gente pode falar assim, né? De fato, eu alcancei o objetivo do meu produto? Será que só o fato das regras de negócio estarem sendo cumpridas, estarem automatizadas, estarem numa pipeline, por exemplo, de fato está cumprindo o meu objetivo do projeto? Eu já vi muitos projetos, Brasil afora, por exemplo, onde tinha uma estrutura de pipeline absurda. João, tu é contra a automação? Não, pelo amor de Deus, eu sou um dos caras mais apaixonados por automação. Muita gente sabe disso. Gosto muito. Mas eu já vi diversos projetos, 100%, mas 100% é muito forte, vai. Muito automatizado de muita coisa, só que na ponta, o usuário infeliz, reclamando. Será que a gente estava cumprindo? Será que se estava cumprindo o objetivo daquele produto? Daquele projeto? Tá? Isso tem tudo a ver com qualidade. Isso tem tudo a ver com características de qualidade. Certo? Então, escopo negativo é importante eu saber. Será que eu estou investindo tempo de teste, estratégia de teste em algo que o projeto não vai cobrir? Será que eu não estou alocando tempo demais em algo que o projeto não vai entrar agora, daqui a um tempo, daqui 2 anos, daqui 3 anos, talvez quando eu tiver depois de 1 milhão de clientes? Cronograma e roadmap para você traçar uma estratégia a curto, médio e longo prazo de qualidade. Às vezes se começa com uma estratégia extremamente robusta e ainda você tem um MVPzinho, tem um negócio pequeno, sabe? Risco do projeto, tamanho da minha equipe, quem é a minha equipe, com quem que eu posso contar, infraestrutura. Se eu não tenho acesso a esse tipo de coisa no começo do projeto, lá na frente, eu vou pegar um monte de desperdício, um monte de retrabalho. Por quê? Porque somente quando eu for implantar, somente quando eu for fazer a minha arquitetura de automação de teste, somente quando eu for fazer, subir um ambiente na minha máquina, é que eu vou ter visibilidade dessa infraestrutura. E aí pode me gerar uma falta de tempo, por exemplo, dentro daquela minha sprint, porque eu não me preparei para aquela infraestrutura. Eu posso considerar que, já vi muito também, a infraestrutura da minha máquina é a infraestrutura do meu cliente. Não é, na maioria das vezes, não é. Então, eu preciso ter essa visibilidade. Então, um exemplo. A gente está falando aqui de características de segurança, característica de compatibilidade, performance. E eu estou com uma máquina maravilhosa para desenvolver. Mas e se a infraestrutura do meu cliente for uma estrutura precária? For uma estrutura de mais baixa performance? Se for, te dar um exemplo, por exemplo, aqui da região norte, se for um cliente afastado no interior, que não tem acesso à internet, por exemplo, e o nosso produto precisa alcançar lá. Ele é um cliente em potencial nosso, é um cliente que
realiza muita compra, certo? Então, assim, eu preciso ter essa visibilidade com antecedência. Então, eu procurar informações dessa em artefatos que muitas das vezes não são artefatos técnicos, não são informações tão técnicas, são informações de impacto, informações que impactam o negócio, a escala do negócio. É importante para eu decidir a minha estratégia de qualidade, por exemplo. A arquitetura macro, geralmente, em plano de projeto, a gente tem uma arquitetura bem macro a respeito de qual plataforma a gente vai utilizar, se vai ter tantos front, tantos back. Então, a gente precisa ter essa visibilidade, tecnologias, já para me preparar. Então, percebam que a gente está falando de conteúdos que tem tudo a ver com qualidade, mas de maneira preventiva. Eu estou me preparando na concepção do projeto para algo lá na frente, para que não seja pego de surpresa na sprint, para que eu, como QA, consiga, inclusive, alertar os desenvolvedores, alertar os designers, alertar o meu time a respeito do caminho que a gente está tomando ao longo da sprint, certo? E isso tudo tem a ver com qualidade preventiva, isso tudo tem a ver com teste ágil, tem a ver com a visão voltada para a qualidade da concepção até a entrega. Eu buscar informações de qualidade, informações que me gerem estratégia a respeito das características de qualidade desde a concepção do projeto. Um outro artefato de negócio também bem conhecido é BMC, Business Model Canvas. Várias informações citadas aqui, por exemplo, ajudam a nos traçar a estratégia. Gosto de citar muito esse exemplo, parcerias-chaves, canais, relacionamento com o cliente. Isso ajuda muito a gente, por exemplo, projetar teste de contrato, projetar performance, teste de integração, projetar, por exemplo, ter visibilidade de complexidade da nossa arquitetura, certo? Proposta de valor. Será que quando a gente está entregando sprint a sprint, incremento a incremento, a gente está garantindo a qualidade daquilo que foi proposto na concepção do projeto? Ou a gente está considerando qualidade como somente executar atividades de teste ao longo do desenvolvimento? A gente consegue pensar um pouco mais atrás. A gente consegue ser um pouco mais preventivo e minimizar a quantidade de desperdício e retrabalho, por exemplo. Tá? Mapas de processo, BPMs da vida, jornadas de usuário, blueprints. Então, eu posso utilizar, caso na tua empresa, no teu projeto, no teu produto que tu trabalha, tenha alguém que faça esse tipo de mapeamento, dando visibilidade da jornada do usuário, do processo, por exemplo, que aquele teu projeto, que aquele teu produto está resolvendo, esse tipo de visibilidade te dá impacto de funcionalidade, te dá impacto de integrações, te dá impacto de integrações internas dentro dos departamentos da tua empresa, te dá visibilidade. Opa! Alô, travou aí. Galera, estão me ouvindo? Acho que o Xará caiu. Eu até dei um. Eu até atualizei aqui para ver se era eu, mas já tá voltando aqui já. Ele avisou aqui para mim aqui já que já tá voltando. A energia caiu lá. Galera, já vai deixando perguntas aí. Já vai deixando perguntas aí para a gente fazer para o João. Essa questão que ele está mostrando por último aqui agora, que é o Canvas de negócio. Normalmente a galera que mexe com startup já sabe muito mexer com o Canvas. O Canvas você vai projetar o seu modelo de negócio, então se você tem um. Travou aí, galera, tá? Eu tô ouvindo? Eu tô travado? Alô, o João tá voltando.
Achei que só eu tivesse esse problema com a luz. Olha, ele voltou aí. Tá ouvindo? Aí chegou. É, a gente Xará, só, a gente percebe que o voltou. negócio, a gente percebe que o negócio não tá indo bem assim, porque a vida se encarrega de expulsar a gente, entendeu? Pois é. Eu tava tentando falar aqui pra galera aqui que do Canvas, a galera que mexe com startup, já manja do Canvas o tempo inteiro, mas trazer isso pro teste de software, cara, é uma ótima sacada. E existe também, se você for reparar, se o pessoal for pesquisar, existe também o Canvas de teste. É, E também tem, vou puxar uma sardinha aqui, que eu criei o Canvas de planejamento de testes, que usa as características de Eu qualidade. lembro. Mas vai lá, continua lá, valeu. Vamos embora. Então, assim, galera, voltando aqui, bom, mapas de processo. Então, esse tipo de visibilidade ajuda a gente traçar estratégias mais assertivas do que testar, do quando testar, do porquê testar. Perceba que eu estou colocando muitas interrogações, muitas perguntas. Por quê? Porque isso faz parte da nossa essência. Isso faz parte do fundamento de um QA. Ser questionador, ser alguém que provoca a visibilidade sobre qualidade. Ele norteia esse tipo de coisa. E esse tipo de coisa ele só consegue nortear, ele só consegue dar essa visibilidade mediante informação na mão. Tá bom? Design. Design é muito da hora. Eu curto muito. Tá? UX é um artefato de negócio maravilhoso. Ajuda a gente a ter visibilidade da experiência de usuário, UI. Isso aqui é interessante. Quando fala de design, eu lembro uma vez, faz um bom tempo, inclusive. Faz um bom tempo. Terminado sprint, estava com um dev, com um amigo meu. E aí ele falando, João, testa aí, vamos dar o feedback, vamos ver como é que a gente está para a gente fazer a entrega hoje. Aquela famosa sexta-feira fatídica, 5h30 da tarde. E aí eu falei para ele, cara, funcionalmente tá bacana, mas tá desalinhada aqui essa coluna do que foi proposto na UI. Aí ele pegou e falou assim, João, 5h30 da tarde, numa sexta-feira, e vamos enviar, o cliente não vai reclamar de um desalinhamento bobo, uma coisa pequena, uma besteirinha. Como é que isso pode influenciar na qualidade do que a gente está entregando? Tá bacana, tá funcionando. Eu falei, velho, vai dar bronca. Aí ele, não, confia em mim. Eu falei, tá bom, vamos embora, tamo junto. E aí, a gente enviou. Na segunda-feira, cedo, mais cedo, pessoal, cedo mesmo, tá? Cedo mesmo. A gente recebeu um e-mail recusando a entrega, tá? Recusando a nossa entrega. E aí, o cliente tirou um print e ele marcou justamente o desalinhamento. Aí, a gente procurou saber por que o nosso cliente, por que o nosso stakeholder, ele ficou tão ali, ele tão preciosista com o desalinhamento. E a gente descobriu que o nosso stakeholder, e a formação dele era designer. Então, o que para ele era importante, para a gente não era. Isso foi bem no começo da carreira. Acho que segundo ano de carreira, primeiro ano. Fui bem no comecinho, tinha 10 anos atrás, vamos voltar bastante aí. Aconteceu isso, eu nunca mais esqueci. Ele era designer. E aí a gente fez uma coisa funcional, uma beleza, bonito, tá lindo. Mas para ele, aquele desalinhamento ali era crucial, era muito precioso. Então, quando a gente fala de público-alvo, quando a gente fala de entender os stakeholders, a gente vai falar um pouquinho mais na frente disso, é para isso que esses artefatos ajudam. Para a gente entender quem é o nosso usuário, para a gente entender para quem que a gente está entregando. Hoje, muitos produtos são feitos baseados no funciona na minha máquina. Eu fico preocupado porque, às vezes, antigamente a gente falava, poxa, o dev, ele funciona na máquina dele, ele entrega. Eu fico preocupado, muitas das vezes, a gente se encaminhar, automatizou na minha máquina, eu entrego. E não é assim, sabe? Essas informações são importantes para a gente identificar para quem a gente está entregando. Certo? Para quem que a gente está entregando é muito, muito importante. Pesquisas, a galera que trabalha com UX Research, por exemplo, certo? Onde eles trazem entrevistas feitas com os usuários, para quem trabalha no mundo de produto, né, no produto digital, traz público-alvo. Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo, por exemplo, era um aplicativo, era para criança, né?
E aí, belo dia, eu peguei esse aplicativo, na verdade, não, minto. Eu tava indo na Copa tomar um café. E aí, uma amiga minha, que é a, pegou e falou assim, João, vou pegar um café aqui, pega aqui o tablet, dá uma taxada pra mim. Aí eu falei, tá, beleza. Eu peguei, era um joguinho, né? Eu comecei a mexer, tudo mais, e aí, ela falando comigo, aí eu olhando pra ela assim, mania minha, eu comecei a rodar o tablet. Comecei a rodar, ficar brincando assim, aleatoriamente. Minha cabeça deu bug na hora, eu fui ali, fiquei conversando com ela e brincando. E aí, quando eu peguei o tablet de novo para olhar, o layout do tablet estava todo quebrado. Obviamente, por causa da quantidade de rotações que foi feita ali, landscape, portrait, landscape, portrait, landscape, portrait. E aí ela foi explicar isso pro dev, e aí ele comentou assim, mas quem em sã consciência faria esse tipo de coisa? E aí foi quando ela trouxe, olha, não esquece que o nosso projeto é para criança. Era para criança de 5 a 7 anos, uma coisa assim, na época. Também faz muito tempo isso. Então, essa característica de olhar para o público-alvo, de olhar para o teu usuário, te gera insight de qualidade. Ajuda a trazer a característica de qualidade, benchmarks de outros concorrentes, experimentos feitos. A galera de design faz muita experimentação para entender isso. Então, verdade, Esther. Olha a Esther, rapaz. Que bacana. Então, olha só, nunca subestime, né? Esse poder é milenar. E aí, assim, a gente não pode esquecer que esse poder veio com a gente. Esse poder é nosso, certo? A gente tem essa capacidade de se aproximar do usuário, de ter empatia com o usuário. Mas a gente ganha mais empatia com ele, principalmente quando a gente tem essas informações, a gente tem esses insumos, certo? Isso ajuda a gente a, mais uma vez, pessoal, essas informações ajudam a gente a balizar, a direcionar o que a gente fala de qualidade dentro de um time. Não tem a ver só com código, não tem a ver só com cumprir com prazo, não tem a ver só com fazer um CI e um CD bacana sozinho e tudo mais, é aquele negócio bonito, tu aperta um botão e faz tudo por ti, bem teórico, inclusive. Vai mais além do que isso, né? A gente está falando de qualidade. A gente está falando, e qualidade, mais uma vez, é relativo, depende. Depende do nosso projeto, depende do nosso usuário, depende do escopo, depende do cliente, depende do estado, depende do município, depende do país. É tão relativo que, às vezes, a gente só olhar de maneira critério de aceite e história de usuário, por exemplo, não estou dizendo que não ajuda, que é importantíssimo, tá? Mas não é o suficiente. A gente precisa de mais. E a nossa característica, ela é de questionador, certo? Isso estou falando, galera, fundamentos. Falando de características de um QA, certo? Vamos lá. Requisitos. E aí eu vou parar em artefatos de requisito, porque senão eu vou começar a adentrar muito em artefatos de desenvolvimento, certo? Eu vou parar aqui, que até aqui a gente já consegue esmiuçar bastante negócio, tá? História de usuário, definição de pronto, definição de preparado, ou seja, são coisas que nos dão estratégia, nos dão visão de atributos de qualidade que a gente consegue trazer, diagramas de UML, tem muitos projetos por aí que ainda usam, são informações que nos mostram o usuário, nos mostra fluxo, nos mostra requisito, certo? Stakeholders, eu acabei de dar o exemplo do designer lá do meu cliente, que era, né? Então, quem é o teu stakeholder? Quem é que está esperando por aquele produto, por exemplo? Nem sempre o stakeholder que paga o projeto é o stakeholder que usa. Então, MVP servem para dar insumo para a gente. Se deu certo a hipótese, se não deu. Então, assim, usem dessas informações, porque ela vai justamente ajudar. Aí sim, você tem, vamos dizer assim, munição para falar em estratégia de qualidade, para falar se você começa por automação ou não, se você vai fazer, que tipo de teste você vai fazer, em qual nível, com qual técnica, com qual... Informem-se, certo? Busquem munição para definir estratégia de qualidade. Não confundam artefato de software com processo de desenvolvimento. Ah, João, você falou de plano de projeto, você falou de diagrama da UML, isso é tão cascata, não sei o quê. Não, não é cascata. Tem muita empresa ágil que usa esses artefatos. O UML nem tanto, mas plano de projeto, plano de produto, roadmap, usam isso, pesquisa, para balizar a estratégia. E são informações importantíssimas para você definir estratégia de qualidade. Então, não confundam artefato de software, certo? Que serve para documentar projeto,
para ajudar na manutenção em projeto, com processo de desenvolvimento de software. Uma coisa é eu falar de cascata, outra coisa é eu falar de plano de projeto. São coisas diferentes. Tá bom? João, e se não tiver nenhum artefato? Lembra que no começo eu falei que todo projeto ou produto possui informações de negócio. Estando em um artefato físico, digital que seja, ou não estando. Então, procurem pessoas mais experientes da empresa, de outros departamentos, que já estão com você há mais tempo, procura a tua equipe, pergunta, exercitem uma das principais características do QA, curiosidade, certo? Uma das principais características do QA não como é que eu vou falar isso sem ser tão... Vai, vamos lá, vou dar uma de JJ hoje, tô assim. A principal característica do QA não é o fazer um CI e um CD, tá? Não é o pensar em automação, é consequência isso, porque eu tenho visão. A principal característica do QA é eu me preocupar com a qualidade, é eu me preocupar com quem usa, é eu me preocupar com o meu usuário, é eu perguntar, é eu me munir de informação para que eu consiga, de fato, pensar de como ajudar a equipe a entregar o melhor produto para o meu usuário, tá? Essa é a ideia, bater um papo sobre analisar artefatos desde a concepção, falando especificamente de negócio, e a gente olhar para requisitos de qualidade, características de qualidade e extrair informação que ajudam a nossa estratégia de QA. É isso. Valeu, pessoal.